obrigada, presidente. Agradeço ao vereador Beto do Social pela cessão do tempo, e é muito oportuno que hoje o vereador Edson Aparecido esteja aqui, porque eu vou falar sobre, pelo menos, uma parte das mudanças propostas na política municipal sobre álcool e drogas. Nós tivemos, no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, uma subcomissão dentro da Comissão de Direitos Humanos, uma subcomissão sobre política de drogas, com diversos vereadores membros, mas os que se envolveram mais diretamente foram o vereador Suplicy, presente aqui no plenário, a vereadora Patrícia Bezerra e eu, e também assessorias de outros vereadores membros da Comissão de Direitos Humanos. Fizemos na semana passada uma audiência pública dentro da Comissão de Direitos Humanos e recebemos inúmeras contribuições, por exemplo, da Frente Estadual de Luta Antimanicomial, que apresentou um documento por escrito, além de outras contribuições feitas durante a audiência pública e que nós levamos em consideração para elaborar aqui uma proposta para um novo substitutivo para o projeto de lei original do governo. Eu vou passar aqui por alguns pontos da nossa proposta. Logo, o artigo 1º sofreu algumas modificações. Fica instituída no âmbito do município de São Paulo a política municipal sobre álcool e outras drogas, com o objetivo de executar ações de prevenção ao uso indevido e de atenção, reinserção e reabilitação psicossocial de pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, especialmente aquelas que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, visando a redução de danos, a proteção à vida e a garantia de direitos. Duas das principais mudanças aqui, uma é a inclusão da expressão reabilitação psicossocial, que é a expressão que vem sendo usada nos documentos oficiais do Ministério da Saúde, quer dizer, não é apenas a reinserção social, reabilitação psicossocial, e a substituição da expressão usuários de álcool e outras drogas por pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, que também é uma expressão que vem sendo usada nos documentos oficiais sobre as políticas de saúde mental. Parece filigrana, mas às vezes a gente com o tempo muda algumas expressões e quando olha para as expressões anteriores fala, nossa, a gente se expressava do modo errado, né? Esse é o modo mais adequado. A política municipal de álcool e outras drogas, ela não diz respeito a todos os usuários de álcool e outras drogas. A maioria das pessoas faz uso de álcool, por exemplo, sem ter problemas decorrentes do uso de álcool que exijam uma atenção de políticas públicas municipais. As pessoas fazem uso de álcool socialmente, recreativamente, e não é por serem usuárias de álcool que elas precisam, que elas são objetos dessa política municipal. Mas tem pessoas que têm necessidades decorrentes do uso de álcool e do uso de outras drogas, e é delas que nós estamos falando. Parágrafo 1º. Para a consecução da política ora instituída, serão empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não governamentais e a sociedade civil. Isso já está no texto original do projeto enviado pelo governo, e em nenhum momento foi sugerida alguma alteração para isso, todos concordam com a necessidade de atuação conjunta. Parágrafo 2º. A implementação das ações da política municipal sobre álcool e outras drogas será realizada de forma intersetorial e integrada, especialmente quanto aos assuntos relativos à saúde, direitos humanos, assistência social, educação, trabalho, moradia, cultura, esporte, lazer e segurança urbana. Tudo isso já estava no texto original, exceto moradia, cultura, esporte e lazer. Vereador, não tem ninguém que não faça a associação entre o acesso à cultura, à produção cultural, ao desfrute de cultura, de arte, e também o acesso a alternativas de lazer, de prática esportiva. Não tem quem não associe isso à promoção da saúde, incluindo
a promoção de saúde mental, quer dizer, criar condições para que as pessoas tenham acesso a diversas formas de prazer, de satisfação, de socialização, de autoafirmação e autoestima, dissociadas do uso abusivo e indevido de drogas. Então, nós incluímos no texto cultura, esporte e lazer. E incluímos também moradia, porque existe um segmento, um contingente significativo da população que tem necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas e que não mora, que é a população em situação de rua. A incidência do uso problemático de álcool e de outras drogas na população em situação de rua é muito alta, e se nós não pensarmos em alternativas de moradia para essa população, não existe adesão a uma linha de cuidado que se sustente. Nós que trabalhamos mais diretamente com população em situação de rua, e aqui eu digo nós, vereadores, nós, ativistas, militantes, voluntários, pessoas ligadas a religiões diversas, nós sabemos como é difícil que uma pessoa em situação de rua organize a sua vida em torno de uma agenda, como, por exemplo, a frequência ao CAPS 2 vezes por semana, uma vez por semana, se entre uma ida e outra ao CAPS, ela volta para onde? Para debaixo do viaduto, onde ela não tem condições de mínimo autocuidado, onde nada no ambiente favorece o compromisso assumido com uma linha de cuidado. Então, moradia, não tem como falar em política de álcool e drogas sem falar na necessidade de se oferecer moradia para as pessoas que têm necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas e não tem onde morar. Parágrafo 3º, para os fins dessa lei, considera-se, no texto original do governo não tinha nenhum um parágrafo ou artigo com definições, isso surgiu no substitutivo do executivo que foi apresentado aqui nas últimas semanas, e nós fizemos algumas sugestões de mudança aqui nas definições. Por exemplo, o texto proposto pelo governo dizia usuário indevido, tinha uma qualificação ali para a palavra usuário. O que a gente entende é que não é que o usuário é indevido, o uso é indevido. Não existe o usuário classificado como indevido. Qualquer pessoa pode fazer um uso indevido. Então, nós sugerimos aqui, e são muitas as palavras utilizadas para definir isso que eu estou dizendo. Então, nós dizemos aqui, do que nós estamos falando como uso danoso, indevido, prejudicial, nocivo ou problemático, que são palavras que surgem em muitos textos diferentes. O uso por adultos, que, por sua frequência, quer dizer, quantas vezes é usado, pela sua quantidade ou pelas circunstâncias, causa danos ou expõe a risco o próprio usuário e outras pessoas. Então, esse é o uso danoso. Às vezes as pessoas falam em uso compulsivo, mas o uso pode ser indevido, danoso, problemático, prejudicial, sem que seja compulsivo. Uma pessoa que faça uso de álcool em condições exageradas e num contexto inadequado em que ela não poderia fazer uso de álcool e dirigir, por exemplo, que é o exemplo mais óbvio, esse uso pode não ser compulsivo, não é um quadro de dependência necessariamente, mas configura um uso indevido, danoso, prejudicial, problemático, e é disso que a gente está falando. E também é um uso indevido, prejudicial, problemático, o uso por crianças e adolescentes em qualquer circunstância. A política de álcool e drogas parte dessa premissa. Crianças e adolescentes, não existe como haver um uso não problemático de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes. Aí temos aqui a definição de redução de danos. Redução de danos já consta como uma estratégia desde o início no texto do governo. Redução de danos é uma prática totalmente incorporada às políticas públicas de saúde, principalmente desde os anos 90, das práticas voltadas para as ISTs, DSTs, a AIDS, a mais conhecida delas, mas não a única. Redução de danos são políticas de redução de danos, políticas, programas, práticas que visam reduzir as consequências adversas para a saúde, sociais e econômicas do uso de álcool e de outras drogas
em benefício dos indivíduos, das suas famílias e da comunidade. Existe alguma incompreensão em torno do que significa a redução de danos, e eu entendo que, às vezes, nós mesmos que somos defensores das políticas de redução de danos não sabemos nos expressar corretamente o que isso quer dizer. Mas eu imagino que todo mundo aqui conhece razoavelmente de perto pelo menos uma pessoa que faça uso indevido, problemático de álcool ou de outras drogas. Um parente, um vizinho, um colega de trabalho. E pensando nessa pessoa próxima, conhecida, nenhum de nós deseja que essa pessoa esteja exposta a riscos, ao risco de se ferir, ao risco de ferir outra pessoa, o risco de desenvolver problemas crônicos de saúde, ou o risco de ter agravos, né, situações críticas para a sua saúde, enquanto ou ainda que essa pessoa não deixe de usar álcool ou outras drogas. Nós queremos, em primeiro lugar, uma proteção à saúde, às condições de vida dessa pessoa que faz uso problemático de álcool ou de outras drogas. Então, isso que a gente consegue compreender em relação a um familiar, em relação a uma pessoa próxima, né? Se o meu pai ou se o meu marido faz uso indevido de álcool, tem uma compulsão, a primeira providência é evitar que ele cause mal a si mesmo e a outras pessoas. Então, as políticas de redução de danos trazem isso numa escala de política pública, numa escala de toda a população. Eu uso aqui o exemplo de alguém próximo, alguém conhecido, para que a gente consiga entender o que significa a política de redução de danos. Um primeiro cuidado. Primeiro, a gente tem que evitar esse uso indevido e as suas consequências, que não é necessariamente condicionado ao não uso. Falar de AIDS novamente, vereador Suplicy, que é onde a gente tomou mais ciência do que a política de redução de danos. Tinha muita gente, vereador Alfredinho, que com o advento da AIDS achava que a única coisa que se devia propagar era a abstinência de relações sexuais. Houve um momento até no governo Bush, nos Estados Unidos, que o governo federal quis retirar dinheiro público de programas que não pregassem a abstinência. Fazer campanhas pelo uso de camisinha para relações sexuais protegidas é uma política de redução de danos. Então, a gente parte do pressuposto que as pessoas não vão parar de beber, pronto, parou. Parar de beber, parar de usar cocaína, pronto, isso vai resolver. É como achar que as pessoas vão parar de ter relações sexuais. Meio mal comparando, mas o princípio é o mesmo na hora de definir uma política. As pessoas fazem uso de álcool, fazem uso de outras drogas. Nem por isso elas precisam estar expostas a riscos graves para a sua própria saúde ou de outras pessoas. Então, daí vem todas as estratégias para que as pessoas não compartilhem utensílios usados para o consumo de drogas, para que as pessoas usem preservativo como proteção nas relações sexuais e assim por diante. Então, vou ler de novo. Políticas, programas e práticas que visam reduzir as consequências adversas para a saúde, sociais e econômicas do uso de álcool e outras drogas. E existem inúmeras estratégias diferentes de redução de danos. Eu fui autora aqui na Câmara Municipal do projeto de lei que obriga as casas noturnas, por exemplo, a terem bebedouros. E eu vi que o vereador Ricardo Teixeira, agora presente aqui, recentemente apresentou inúmeros projetos obrigando a oferta de água potável em muitos lugares diferentes. Em unidades de saúde, em repartições públicas, em terminais de ônibus, nas casas noturnas em especial, nós estabelecemos essa obrigação de bebedouros, da oferta gratuita de água potável, porque o consumo de água potável intercalado com o uso de álcool reduz bastante o efeito do álcool no organismo. E, no caso de consumo de drogas sintéticas,
A desidratação é um agravante muito sério para as consequências das drogas sintéticas no organismo. E se um copo de água, ou uma garrafa de água custar R$ 6, R$ 7, como frequentemente acontece numa casa noturna, na hora de escolher entre um e outro, é bem possível que a pessoa abra mão de um copo de água para tomar mais uma bebida alcoólica, por exemplo. Você lhes permitiu a parte, senadora? Eu tenho 2 segundos, vereador. Se o presidente conceder esse... Por favor, deputado, vereador Suplicy. Prezado presidente Edson Aparecido, acho que quero dizer, a vereadora Soninha Francini está dando uma colaboração muito importante para algo, inclusive, que é de relevância para a saúde pública, que é a análise deste projeto sobre álcool e drogas. Eu quero lhe cumprimentar, senadora Soninha Francini, porque você está trazendo aqui uma série de contribuições, aperfeiçoamentos ao projeto original do Executivo sobre álcool e drogas. Leva em conta o que a Comissão de Álcool e Drogas Especial, presidida pela vereadora Patrícia Bezerra, considerou. Também leva em conta a contribuição de um de meus principais assessores, o Jordano Magre, que vem estudando esse assunto, até sua tese, sua dissertação de mestrado, na semana passada, para a Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas, foi sobre esse tema. Então, eu confio muito nas palavras, nas recomendações dele. Ele me disse que até ontem à noite esteve trabalhando com a sua pessoa e, inclusive, eu só pediria, se o presidente permitir, que levasse, que nos dissesse como ficou a questão sobre aquelas multas nas ruas de R$ 500, porque não mencionou ainda, mas me parece que isto foi excluído, não é? E também a questão da participação da sociedade civil, como que fica na proposição aqui agora, que tenha, se o presidente permitir, que ela possa ter o tempo de incluir. Mas meus parabéns, vereadora Soninha, porque está dando uma contribuição muito relevante para o assunto que iremos apreciar e votar amanhã. Obrigada, vereador. Serei muito muito breve. Em relação à multa, nossa proposta é a exclusão desse artigo que prevê a aplicação de multa a quem consumir substâncias ilícitas em áreas públicas, até porque esse é um caso muito frequente de pessoas sem a menor condição de serem penalizadas por isso. O que nós propomos alternativamente, vereadores, é a criação de um fundo que receba recursos de multas aplicadas relacionadas ao comércio ilegal de álcool, por exemplo, atividades ilegais do comércio de álcool e outras substâncias, ou de receitas decorrentes da apreensão de mercadorias, de veículos, enfim, nós estamos propondo uma forma de arrecadar recursos por atividades irregulares relacionadas a drogas, mas por pessoas jurídicas, ou até mesmo pessoas físicas que façam comércio ilegal, que exerçam atividades ilegais relacionadas ao comércio de álcool e de outras drogas. Em relação à participação social, nós incluímos na nossa proposta de substitutivo, vereador, uma nova formulação para o Comuda. A lei original do Comuda é de 2001, e a gente entende que ela está bastante ultrapassada, a ponto, por exemplo, do Comuda não prever assento para a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que é onde fica sediado o Comuda. Então, nós trouxemos a formulação do Comuda para dentro da lei da Política Municipal de Álcool e Outras Drogas, inclusive com algumas atualizações na sua composição.